E a gente vai começar com um tema importantíssimo que tem tudo a ver com este mês, Setembro Amarelo, né, gente? Então, olha, é tempo da gente olhar para dentro, é tempo da gente repensar as nossas escolhas, lidar com as nossas emoções e buscar ajuda. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. E são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. Que número triste, né? Um país tido como um país alegre. Todo mundo fala que brasileiro é sempre para cima, mas isso independe da pessoa ser alegre ou não. Quando a gente fala de suicídio, que está muito ligado à depressão, a gente fala de doença que precisa de tratamento. Só para você ter uma ideia, esse número no mundo é de mais de 1 milhão de pessoas. É muita gente. É uma realidade muito triste. E a gente, infelizmente, tem registrado cada vez mais casos entre jovens e idosos. E para conversar sobre esse assunto com a gente, eu recebo ele, que é neurologista clínico, membro da Academia Brasileira de Neurologia, nosso amigo Dr. Leandro Teles. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Doutor Leandro, eu fico feliz de poder falar sobre esse assunto contigo, que eu sei que você pesquisa sempre, né? Tenta entender sempre o nosso funcionamento cerebral. E esse mês é um mês sério, né? Da gente fazer a diferença aí para as pessoas. Esse mês é um mês muito importante, é um prazer estar aqui de novo. Obrigada. A gente tem que falar, tem que trazer à tona, tem que trazer para o grande público essa discussão. O Setembro Amarelo, como você bem colocou, ele já é uma tradição no Brasil desde 2014. Nos Estados Unidos ele começou até antes, desde 1994. Ele é homenagem a um suicídio famoso que teve lá, do Mike, Mustang Mike, ficou conhecido e gostava de Mustangs amarelos. E era um rapaz, como você falou, alegre, mas que portava uma grande angústia, um quadro depressivo. E lá nasceu esse mês de discussão, eles chamavam de Yellow Ribbon, que era uma fita amarela, e aqui o Setembro Amarelo. É importante falar que esse mês é um mês de protagonismo, de holofote, mas que a luta é de janeiro a janeiro, todos os dias, segunda a segunda. Os números que você falou, eles são muito importantes. Para as pessoas terem uma ideia de quão comum é o suicídio, uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. No Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa tira a própria vida. A cada uma pessoa que tirou a própria vida, outras 10 tentaram o suicídio. A tentativa de suicídio é 10 vezes ainda mais frequente, então os números vão para 10 milhões por ano. Então é muita gente. E a cada suicídio consumado, ficam 6, 7, 8 enlutados, pessoas que têm a sua vida profundamente alterada. Então é importante falar do suicídio e principalmente da cadeia de eventos que leva a ele. Porque se a gente agir na cadeia, a gente diminui esses números e esta é a meta da OMS agora. Diminuir em 1/3 esses números que você apresentou até 2030. Então tem que mudar você, a sociedade, para a gente reconhecer mais a depressão, os fatores de risco e antever este problema para que você minimize a chance de alguém passar por este processo. Eu não sei se eu estou completamente certa, mas a minha percepção é de que a gente precisa trabalhar muito no preconceito que existe ainda na cabeça das pessoas. As pessoas têm medo de falar que elas têm depressão, porque parece que elas são frágeis, parece que elas são tristes, parece que elas são menos, né? E não falam. E hoje em dia, com as redes sociais, fica todo mundo com uma capa de super-herói, é todo mundo extremamente feliz, todo mundo extremamente sem problemas, né? Aquela pessoa que você fala, gente, só eu tenho problema, ninguém mais tem. E, na verdade, não é nada disso. A realidade é diferente. A Andressa, nossa repórter, preparou uma matéria para a gente acompanhar juntos. Eu vou soltar aqui e a gente já volta conversando, tá bom? Então, vamos juntos acompanhar. Um estudo da Fiocruz revelou que 51% dos casos de suicídio no Brasil acontecem dentro de casa. O estudo apontou também que os adolescentes e idosos são os que mais cometem suicídio no país. Essas faixas etárias são as que mais sofrem com a depressão, principalmente neste momento de pandemia. Aqui no Brasil, o idoso envelhece aos 60 anos. Se a gente pensar, é uma pessoa jovem e que sim, ele compõe a renda familiar. O que causa o desespero numa pessoa e o que causou no Covid o desespero entre as pessoas? A perda do emprego, né? E esse idoso, ele sabe que se ele perder o emprego, ele não é recolocado novamente. Então, aquele idoso, muitas vezes, ele entra num processo depressivo, de perda de emprego, vê a vida mudando
E a depressão é uma doença que leva ao suicídio. A vida não está boa. Então, quando a gente pensa no suicídio, a gente não pode pensar só nos jovens. Ensina aquele idoso ou aquela pessoa que está entrando na velhice, que tem as modificações. O envelhecimento ele é caro financeiramente. Viver é muito caro. Então, sim, o idoso ele pode acometer o suicídio. Então, orientar e explicar para ele que é uma fase, que tem outras estratégias, é fundamental. É importante prestar atenção nos sinais. A gerontóloga explica quais são eles. Os sintomas da depressão, primeiramente, a pessoa dorme muito, né? Por que dorme? Porque ela quer fugir da vida. Quando a gente dorme, automaticamente o dia passa ou a noite passa, eu quero me comunicar menos, eu quero falar menos. Tem idosos que eles começam a comer menos. Então, automaticamente, era uma pessoa que se alimentava bem e ele para de comer. Então, hoje eu parei porque tá calor, amanhã porque é domingo. Então, se aquela pessoa idosa que você conhece, ela tá se isolando mais do mundo, ela quer ver coisas muito violentas, ou senão para ela a vida não tem sentido. Não tem por que eu continuar vivo. Fica esperto, converse. Conversar sobre a morte, cuidar daquela pessoa é importante. Como a gente previne, principalmente o idoso, do suicídio? Quando a gente pergunta, oi, tudo bem? Quando a gente manda uma mensagem e fala, tudo bem, me ensina tal coisa. Só você sabe trocar uma lâmpada daquela forma. A pessoa se sentir útil é muito importante. E é o oi, tudo bem, sem contar os seus problemas. É só para saber como a pessoa está. O luto na terceira idade também é algo que pode levar à depressão e ao suicídio. A Shirley passou pelo luto e só conseguiu ficar bem depois de ter ajuda médica. Minha filha que percebeu que eu estava ficando muito triste, marcou a geriatra, pelo motivo de eu não tirar o preto e pelo motivo de eu não querer música dentro da casa. Ninguém poderia escutar música. Então era tudo para mim era, eu ficava brava com tudo. Eu não tinha vontade de nada. Não tinha assim uma vontade de, por exemplo, assim, eu amo a minha família e a minha casa. Eu adoro a minha casa, tudo arrumado, tudo. Eu estou sempre inventando alguma coisa para estar mudando. E aí eu não. Ela percebeu que eu não mudava mais nada, não, tanto faz como, né? Fazia o dia a dia, mas não tinha aquele negócio. Vou lavar a cortina, vou lavar tapete, vou mudar o sofá, nada. Quando a gente tem a dor, a depressão por conta do luto, o que a gente tem que mostrar? O famoso legado. Aquela pessoa ela nunca vai deixar de existir na vida daquele idoso. Ele pode transformar fazendo a comida que aquela pessoa mais gostava. Ele pode transformar, se aquela pessoa era muito religiosa, ele virar um voluntário daquela igreja. Ele pode transformar, todos os dias, ele rezar uma Ave Maria em busca daquela pessoa. Ele pode transformar dessa forma. Estar com outros idosos durante o dia ajudou a Ninfa depois da perda de seu marido. Quando meu avô faleceu, ela começou a ficar muito triste, porque a gente cresceu, tinha eu e minha irmã e meu pai. Meu pai trabalhava, a gente trabalhava e ela acabou ficando sozinha em casa. Aí foi onde ela começou a cair, que ela começou a ter quedas. Ela teve 6 quedas em 4 anos. Ela tem os 4 membros quebrados, tudo com prótese. E foi onde a gente viu como ela começou a ficar muito triste. Ela não chegou a entrar em uma depressão porque a gente logo descobriu aqui. Deu mais ânimo na vida da gente, né? Eu gosto de passear, eu gosto de me vestir, de me arrumar, né? Sempre gostei. Agora ainda eu gosto mais ainda. Conviver com outros idosos mostra principalmente que sim, na vida sempre vai existir 2 dias. Os dias muito bons, que você vai guardar e vai falar, nossa, como a vida é perfeita. E os dias muito ruins, que você vai falar assim, putz, hoje tá ali pesado, eu quero que termine logo. E tudo isso é aprendizado e acontece com todo ser humano em qualquer lugar do país. O que eu mostro para os meus pacientes é que a vida é igual o dia. O dia cinzento, o que a gente quer fazer? Nada. A gente, aquele dia que tá chovendo, que tá frio, a gente quer ficar deitado, quietinho. E o dia que tá calor? Eu preciso ir pro sol, preciso ir pro parque, preciso olhar o céu, preciso lavar roupa. É a mesma coisa da depressão. Todos os dias são ruins. Tá bom isso? Não tá. O que a gente pode fazer? Procurar um médico, procurar um psiquiatra para esse idoso conversar e ter ajustes medicamentosos, né, de medicamento.
Muito interessante a matéria e muito interessante ter focado no ser humano mais idoso, né? Porque, na verdade, é uma parte importante no processo de depressão. Isso por conta dos hormônios? Por conta da questão hormonal, da aceitação do envelhecimento, por questões sociais também, que às vezes o idoso ele se sente deslocado da sociedade, falta o engajamento no trabalho, a gente não tem essa questão tão forte do voluntariado. O idoso brasileiro padece também por dificuldades econômicas muito intensas, achatamento, a gente tem problemas previdenciários bastante graves, também tem essa coisa da modernidade, das famílias que às vezes também se isolam, né? Então tudo isso leva o idoso a um risco maior de depressão. E existe muito subdiagnóstico. Às vezes a pessoa fala assim, não, ela está assim mais quieta, mais melancólica pela idade. Ela está mais triste que perdeu os amigos, então vai aceitando, né? Então tem que tomar cuidado. Na terceira idade, a depressão ela pode vir como no jovem, com melancolia, com apatia, mas pode vir com emagrecimento, pode vir com dores no corpo, pode vir com esquecimento, às vezes simulando um quadro que lembra um Alzheimer. Então é importante ficar ligado, porque o tratamento ele tem que ser feito também na terceira idade. Com relação ao suicídio, que é uma das preocupações, existem 2 picos, no jovem, dos 15 aos 25 anos, e tem um outro pico preocupante que é no idoso. É mesmo? O idoso acima dos 75 anos, ele se suicida com frequência. E existe muito subdiagnóstico, porque às vezes o idoso se suicida e acaba sendo enterrado pela causa da morte, não pela motivação, como um infarto, como uma intoxicação, um acidente de carro, mas o risco de suicídio ele aumenta e a gente tem que olhar para isso e para a depressão no idoso que tem os seus comemorativos, mas que tem um prognóstico muito bom, tal qual no jovem, quando você trata sem preconceito e trata de forma incisiva, com medicamento, terapia. Então você deve fazer esse diagnóstico em qualquer idade e tratar para que a qualidade de vida vá até o último suspiro, né? Em qualquer Aí é que idade. eu vou falar. Lembra que eu disse que não é para ouvir os papos aqui, as entrevistas com uma pazinha, pensando no outro? Não é para você só ficar pensando no seu amigo, na sua amiga, no seu avô, na sua avó. Pense em você. E aí o idoso pedir ajuda. É sinalizar para o filho, para a filha, para a nora, que não está bem, que está precisando de ajuda. E não ficar brigando com medicamento. A gente tem que vencer esse preconceito, né? Esse preconceito tem em todas as idades, com medicamentos para o cérebro, com diagnósticos com relação ao cérebro, e a gente tem que mudar isso. O cérebro é um órgão como qualquer outro, como é o pâncreas, o fígado, e os medicamentos tratam insuficiências. Então, ele entra, faz o seu papel e, se for possível, ele sai na hora certa. Então, nada de preconceito. O idoso, você falou uma coisa muito interessante. Muitos, às vezes, não querem incomodar, não querem ser um fardo para a família e vão segurando até um limite onde a doença está muito grave. O medicamento vai bem na terceira idade, outras modalidades também vão muito bem na terceira idade e a sociedade tem que mudar também para acolher. Tem que ter mais centro de convivência, mais trabalho voluntariado, pessoas que se aposentam e persistem trabalhando. As famílias também têm que evitar se afastar por motivos, às vezes, torpe ou por questões logísticas, porque para o idoso é muito importante ver a família e o legado unido, reunido. E é muito bom conversar sobre isso dentro de casa. Quando você conversa dentro de casa, você reconhece muito mais. Hoje em dia, a gente tem papo de elevador em casa. Ah, como é que tá? Tudo bem? Ó, choveu, não choveu? Não, a gente tem que ter mais intimidade, mais conexão com as pessoas que a gente convive. Isso aí, gente, é cultivo, tá? Não tem jeito, é treino. É ir puxando assunto. Tem até joguinhos hoje. Puxa a conversa, facilita um pouco, Verdade. né? Aquela caixinha eu tenho lá Tira em a carta casa. e puxa um tema. Exatamente. E fala, eu conheço, às vezes, mais quem eu sigo do que quem eu convivo em casa, né? Não é? E, ó, não adianta também pegar o idoso pro convívio familiar e deixar num cantinho cada um no seu WhatsApp, não. Porque aí também não serviu pra nada, ao contrário, tá? A gente vai voltar pra falar mais desse assunto, porque é um assunto que tem muitas vertentes e que é importante a gente bater forte aqui. Porque a gente precisa ter um olhar mais verdadeiro para essa doença que precisa de tratamento. Eu continuo com o Dr. Leandro Teles falando sobre prevenção ao suicídio. Vamos voltar um pouquinho para a depressão. Depressão é uma das principais causas do suicídio? É a principal causa. A principal causa. Se pegar os casos de suicídio todos, você vai ver que em mais de 90% havia um transtorno mental associado. Desses, o mais frequente, o que mais leva ao suicídio é a depressão, com ou sem diagnóstico. Porque, infelizmente, às vezes o suicídio é a primeira manifestação que a pessoa apresenta. Não é que apresenta, mas a primeira reconhecida pela sociedade. Então, às vezes a pessoa não tem o diagnóstico, mas revendo o quadro, você vai ver que já havia sinais de depressão dessa pessoa. Outras doenças importantes são consumo e abuso de substâncias,
principalmente o álcool. E quando você associa depressão com álcool, isso também potencializa o risco de suicídio. Outras doenças como bipolaridade, esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade também aumentam o risco de suicídio. Então é muito importante falar em saúde mental, porque a cada caso que você diagnostica e trata de depressão, é um suicídio que você pode ter evitado. Então isso é muito importante e faz parte das recomendações. Claro que o suicídio não é só fruto do problema clínico, também é fruto de uma situação. Então, o excesso do estresse, a perda, o desemprego, às vezes a morte de um parente, o luto demasiado, e tudo isso a sociedade está vivenciando de uma maneira mais intensa nesse 2020. Então, além do setembro ser um mês importante para a gente falar disso, 2020 é um ano importante para falar de saúde mental, já que os índices de depressão, eles aumentaram de 2 a 3 vezes e o de ansiedade também. E muitas pessoas também estão abusando com relação ao consumo de substâncias como álcool, o que pode levar a mais impulsividade e um risco maior de a pessoa atentar contra a própria vida. Ok. Em relação a medicamento para o suicídio, eu sei que o SUS, ele coloca à disposição praticamente 2 tipos de medicamento, né? Mas existem muitos outros. O que a gente pode falar para tentar quebrar um pouquinho desse preconceito? Porque as pessoas falam assim, nossa, tá tomando antidepressivo, vai ficar bobo, vai ficar viciado, como é que é isso? Tem uma série de mitos e preconceitos que são absolutamente impertinentes para a sociedade no mundo atual. Os antidepressivos, eles foram descobertos e se desenvolveram a partir de 1950. E aí passaram por várias evoluções tecnológicas. Hoje a gente tem mais de 10 opções de antidepressivos, anti-ansiedade, que tem muito menos efeitos colaterais do que os de antigamente. A maioria dos antidepressivos são tarja vermelha, não são tarja preta. A grande maioria não vicia e é um tratamento crônico como para qualquer outra doença. E as pessoas têm uma boa resposta. A gente tem uma resposta a antidepressivos em mais de 70% dos pacientes, com efeitos colaterais bastante aceitáveis. Ninguém questiona se o diabético toma remédio, se o hipertenso toma remédio, se a pessoa com disfunção da tireoide toma remédio, mas a gente fica com esse pé atrás quando a questão é psicológica ou neurológica. Agora, é interessante que todo psiquiatra ou neurologista, quando vem falar de depressão, fala que é uma doença multidisciplinar e que precisa da associação de profissionais para fazer o tratamento adequado. Mas, infelizmente, eu ouço profissionais que trabalham também com a depressão falando mal dos medicamentos como se fosse alguma coisa abominável. O medicamento não tira da pessoa a possibilidade dela se autoconhecer e repensar suas condutas. Tira? Não tira, muito pelo contrário, ele abre uma oportunidade. Porque a depressão, Cláudia, o que acontece? Ela tira a capacidade de enfrentamento, de reconhecimento. Então a pessoa ela é jogada num ringue sem o medicamento, com o olho vendado, com o braço amarrado. O remédio é justo isso. Ele vai recuperar essa parte bioquímica cerebral para que a pessoa possa fazer todas as mudanças necessárias. No estilo de vida, nas relações pessoais, na relação com o trabalho. Inclusive a psicoterapia, ela fica melhor quando o paciente está bem medicado. O medicamento melhora a psicoterapia e a psicoterapia melhora. Por isso você falou uma coisa que é verdade. O tratamento em várias trincheiras e cada modalidade ajuda a outra. Por isso que tem espaço para o educador físico, para o TO, para o nutricionista. E sem dúvida a pessoa também tem que passar por um processo. Agora, você colocar ela para lutar, olha, vai lá fazer exercício, sendo que ela não consegue mal sair do quarto. Olha, você precisa fazer isso, aquilo, ressignificar a sua vida. Olha como sua vida é boa. Isso não resolve. É igual eu pedir para um cara numa crise de asma e tomar um ar. Ou para alguém que tenha diabetes, comer um bolo de cenoura que sara. Não. É pior, alguém que quebrou a perna, você falar para fazer uma corrida. Não dá, simplesmente não dá. A pessoa está com depressão, não é frescura. Presta atenção numa coisa e coloca isso na sua cabeça. Depressão não escolhe nível social, não é doença de rico, como a gente ouve várias pessoas falando. Não é doença de gente fraca, não é frescura, não é coisa de mulherzinha, nada disso. Gente, depressão é uma doença que precisa de tratamento sério e de um olhar sem preconceito. A colocação é perfeita. Então, não é fraqueza, não é falta do que fazer, não se trata com tanque de roupa para lavar. Ela é mais comum em mulheres, mas a gente tem mais de 100 milhões de homens, então ela é totalmente democrática. Para quem conhece os estudos com relação à depressão, sabe que ela é democrática, pega ricos e pobres. E se for olhar quem pega mais, são os pobres, tem um risco maior de suicídio, maior de depressão. Não é falta de Deus, inclusive pode acometer pessoas até hiperreligiosas. Não, sabe que ano passado me chamou a atenção porque o índice de suicídio entre pastores foi muito alto.
alto, né? E também a gente vê muitos padres com depressão. Não é falta de Deus, gente. Aliás, eu, Cláudia, tá? Penso assim, Deus capacita os médicos com inteligência, com vocação e possibilita essas pesquisas que não param para que a gente tenha mais qualidade de vida. Isso é maravilhoso, então vamos fazer uso daquilo que Deus tem nos proporcionado. Ainda bem que hoje no SUS a gente conta com bons neurologistas, bons psiquiatras e tem bons medicamentos também. Agora, o nosso tempo já está acabando, mas eu acho importante a gente falar sobre medicamento, porque tem gente que fala assim, tô tomando, não tive melhora, continuo desanimada, não saio da cama, só choro. Tem que ajustar dose e medicamento? Primeira coisa, muita paciência, porque os remédios demoram de 6 a 8 semanas. Então, cuidado. E os efeitos colaterais, ao contrário, eles tendem a acontecer mais no começo e depois há uma adaptação. Existem várias classes de remédios. Um que age mais na serotonina, na noradrenalina, na dopamina. Então, você conversa com o seu médico para que haja ajustes e, sem dúvida, a dose é muito individual. Então, buscar um atendimento personalizado, um médico bacana, que você tenha empatia. Você falou de uma limitação que alguns remédios têm no SUS e outros não têm, mas é importante que haja a possibilidade, a pressão para que você possa tratar da melhor forma possível e nunca desistir. O remédio é uma das questões do tratamento, mas talvez seja uma das mais importantes, que mudou e revolucionou a história da depressão e vai ser, sem dúvida, uma das nossas ferramentas para diminuir a taxa de suicídios, para chegar nesse 1/3 de vidas preservadas ao longo dos próximos 10 anos. Bem, é isso que a gente espera, né? Por isso que eu estou falando desse assunto aqui. Dr. Leandro Teles está no site leandroteles.com.br. No Facebook é Neurologista Leandro Teles e o Instagram a mesma coisa, só que tudo juntinho. Neurologista Leandro Teles, pode seguir. Aliás, acompanhe as lives do Dr. Leandro Teles, que são maravilhosas. Ele já está em trabalho final de livro, que vai ser lançado no próximo mês. E volte, porque eu estou te esperando, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, muito bom falar contigo. Agora, foi legal, você deve ter ouvido ele falar... É uma das, porque o tratamento da depressão realmente precisa de todas aquelas pontas. Por isso, é sempre importante falar tratamento multidisciplinar. Não adianta tomar remédio se não faz exercício físico. Ai, mas eu não gosto. Gente, pelo menos uma caminhada, 40 minutos, 5 vezes por semana. Precisa como remédio, tá bom? Psicoterapia também, muito importante. E vamos à luta que a gente vai tirar essa de letra. Mas não fique só. Sentiu algum sintoma? Peça ajuda. Você não é menos que ninguém. Não tem essa. Somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não tem ninguém melhor do que ninguém. O único que está acima de tudo, é Deus. E com Ele a gente pode contar, certo?